Vamos lá, a nossa aula de hoje será na disciplina de História e hoje nós iremos estudar os objetos e os documentos pessoais. Antes de adentrarmos no nosso assunto, nós vamos ouvir uma música. Vamos lá! Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda, ela tem coceira na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato, ai meu Deus, mas que chulé! Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda, ela tem coceira na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato, ai meu Deus, mas que chulé! E fiz um A, e fiz um N, e fiz um G, e fiz um E, e fiz um L, e fiz um A, o que é que dá? Angela! E fiz um R, e fiz um O, e fiz um N, e fiz um E, e fiz um O, e no final o que é que deu? Romeu! Todo mundo tem um nome. A música que nós acabamos de ouvir está falando sobre o nome, não é? Vocês sabiam que todas as pessoas têm um nome e além de um nome, elas também têm um sobrenome, que é o que vai diferenciar um nome do outro? Vejam só, Tia falou para vocês que hoje nós vamos estudar sobre os objetos pessoais e os documentos pessoais, não foi? Os objetos pessoais correspondem a objetos que pertencem a apenas uma pessoa. E esses objetos podem nos trazer informações sobre a história de vida de cada um, sobre os seus gostos, sobre o tipo de atividade que a pessoa gosta de fazer. Tem muitos pais que guardam os objetos pessoais de seus filhos. Para que eles guardam? Para que quando a criança cresça, a criança possa ter contato com esses objetos e possam ver as coisas que foram utilizadas por elas. Esses objetos, na maioria das vezes, correspondem a uma mamadeira, a uma fralda, as roupinhas que você utilizou. Você, como atividade, você irá perguntar ao papai ou à mamãe se eles guardaram alguns objetos pessoais de quando você era criança, ok? Eu quero que vocês abram o livro de vocês na matéria de História, página 16. Vamos acompanhar a leitura comigo? Vamos lá! Objetos e documentos pessoais. Objetos da sua história. A professora Josiane propôs uma atividade e pediu aos alunos que conversassem com seus familiares e trouxessem para a sala de aula objetos e documentos pessoais relacionados à história de vida deles. Na ilustração a seguir, você pode ver como a professora selecionou e organizou os objetos trazidos pelos alunos. Agora, vamos realizar o jogo rápido. Peguem o lápis e a borracha de vocês. Questão de número 1. Que objetos os alunos da professora Josiane trouxeram? Nós podemos perceber que eles trouxeram o quê? Trouxeram brinquedos,
trouxeram documentos e também trouxeram fotografias. Número 2. Quais informações esses objetos podem fornecer sobre a história de vida de uma pessoa? Tia comentou com vocês que os objetos pessoais, geralmente, eles trazem informações sobre a história de vida de cada um, sobre os seus gostos, sobre os tipos de atividades que a pessoa gosta de realizar, não é? E geralmente esses objetos pessoais, eles também carregam consigo um valor sentimental, entre outros. Além dos objetos pessoais, nós temos também os documentos pessoais. Lembra no início da aula que tia falou que todas as pessoas elas têm um nome? Pois é, logo ao nascer, as pessoas recebem um nome e também recebem um sobrenome, que são herdados do pai e da mãe, não é? Então, depois que as crianças recebem um nome e um sobrenome, os pais, eles devem registrar esse nome, registrar essa criança no cartório de registro civil. Ao registrar as crianças nesse cartório de registro civil, é feito um documento que corresponde ao primeiro documento de uma criança, que é a certidão de nascimento. Vamos observar como é esse documento? Vamos lá. A certidão de nascimento é um documento que traz dados referentes ao nosso nascimento, como a cidade de origem, ou seja, a cidade onde nós nascemos, e o nome dos nossos pais. Além do nome dos nossos pais, nesse documento também consta o nome dos nossos avós. Vejam só, a certidão de nascimento é o primeiro documento da vida de uma pessoa. E esse documento, ele é muito importante. Sem ele, a criança não pode ser matriculada em uma escola ou fazer outros documentos. Lembra que tia falou para vocês que uma criança sem a certidão de nascimento, ela não pode ser matriculada em uma escola e não pode tirar outros documentos? Pois é, percebam então a importância, não é, desse documento que é a certidão de nascimento. Sem ele, as crianças elas não podem nem ser vacinadas, nem ser consultadas em um posto ou hospital. Vamos agora realizar um desafio? Pois bem, vamos lá. Vocês irão para a página 18 do livro de vocês, que tem como desafio o seguinte: após observar os dois modelos de certidão de nascimento apresentados, contorne nos dois documentos o nome da pessoa registrada e o nome dos pais dela. Então, vocês vão voltar lá na página 17 e irão observar essa primeira certidão de nascimento e irão contornar o nome da pessoa registrada e o nome dos pais dela. Atualmente, estamos sentindo falta de uma vacina contra uma doença muito grave, não é? De uma vacina que combata o coronavírus. Ainda não existe uma vacina contra esse vírus. Se já existisse uma vacina contra ele, as pessoas não estariam sendo mortas em razão dessa doença. Por que não, tia? Porque as vacinas, elas iam produzir os anticorpos necessários que iriam combater esse vírus tão chato, esse vírus tão perigoso, que entra em contato com o nosso organismo e causa um dano enorme, levando muitas vezes à morte, não é? Então, as vacinas, elas são muito importantes. Além da certidão de nascimento, temos outro documento muito importante.
Vamos dar uma olhada nele? Nesse documento ficam registradas todas as vacinas que precisamos tomar para crescer de forma saudável. Vejam só, como desafio, nós temos na página 19. Você se lembra da última vacina que tomou? Qual era a sua idade e como foi sua experiência? Conte para os seus pais, tá ok? Segunda questão. Em sua opinião, é importante que as pessoas sejam vacinadas? E aí, o que é que vocês acham sobre isso aí? Qual a opinião de vocês? Vejam só. A vacinação, pessoal, ela é muito importante para que as pessoas elas cresçam com saúde. As vacinas ajudam nosso corpo a combater e evitar os diferentes vírus e bactérias que podem nos causar doenças. Vamos fazer a leitura da história em quadrinhos que está presente nas páginas 20 e 21 do nosso material de história. Você sabe para que servem as vacinas e por que precisamos tomá-las? Leia os trechos da história em quadrinhos da Turma da Mônica apresentados a seguir. Uau! E como é que a vacina faz para evitar que a gente fique doente? Acho que aprendi isso outro dia na escola. As vacinas mandam germes bem fracos para o nosso organismo. Desse jeito, não ficamos doentes. Ei! Que corpinho bacana para a gente morar! Limpinho, saudável. Mas vamos fazer um estrago da hora por aqui e deixar o corpo com a nossa cara. Então, o corpo reage aos vermes enfraquecidos, produzindo anticorpos que são como soldados que vão combatê-los. Ei, fora daqui! Vamos dar uma lição nele. Oba, mais anticorpos. Que sujeitos mal encarados. Pof, soque. Esses anticorpos continuam em nosso organismo, protegendo a gente. Boa! É isso aí! Legal! E se você for exposto aos germes das doenças, eles podem voltar. Serão produzidos mais anticorpos quando se tomar outra dose da vacina. Venham, amigos! E cada vez mais fortes. Então, depois da leitura que nós realizamos, é possível compreender que as vacinas, elas produzem anticorpos em defesa do nosso organismo. Lembram que esses anticorpos, eles são como soldadinhos que vão combater os vírus e as bactérias que podem, entrar em contato com o nosso organismo, querendo nos causar mal, querendo nos deixar doentes. Então, ao sermos vacinados, nós ficamos protegidos desses vírus, dessas bactérias e, consequentemente, não ficamos doentes. De acordo com a história em quadrinhos apresentada, responda: o que acontece com o organismo da pessoa após a vacinação? E aí, o que é que acontece? Não é? Após a vacinação, o organismo da pessoa produz o que mesmo? Produz os anticorpos necessários, para combater determinada doença. Segundo, agora, reflita com os colegas sobre a seguinte questão. No caso, como nós não estamos em sala de aula, vocês não irão refletir com os coleguinhas. Vocês irão refletir com o papai e com a mamãe sobre a seguinte questão. O que pode acontecer quando uma pessoa não é vacinada? E aí? Quando uma pessoa não é vacinada, ela fica mais vulnerável às doenças, Já que no seu corpo não se farão presentes os anticorpos necessários para combater aquela doença. Bem, pessoal, hoje nós estudamos,
dois documentos pessoais: a certidão de nascimento e a carteira de vacinação, que são documentos muito importantes na vida de uma pessoa. Na próxima aula, nós estaremos estudando mais dois documentos pessoais, ok? A carteira de identidade e o título de eleitor. Um grande beijo, até a aulinha de amanhã e fiquem com Deus!